Boa noite, nobres pares, boa noite vocês que estão aqui aqui prestigiando aqui nas galerias aqui da casa. Uma boa noite especial a todos que estão em suas casas nos assistindo. Mandar um abraço bem especial para a nossa amiga Zefinha da Telé, que não perde uma sessão. Apesar de não ser modelo, mas eu moro no mesmo bairro, viu? E nem sou do PT também, mas moro no mesmo bairro. Agora, essa de modelo aí foi... Meu amigo Chicão não gostou muito disso, não, né, vereador Matos? Mas, brincadeiras à parte, falando em bairro Manuel Salustino, vereador Matos e demais pares, eu acredito que o pensamento de quem comanda, de quem está à frente da Secretaria de Infraestrutura, ele deva ser modificado. Por quê, vereador Bastião? Vereador, se eu estiver errado, me corrija. Puxando aí pela memória aí, vereador Matos, nós não tivemos nenhuma grande chuva esse ano, infelizmente. Nenhuma. A maior chuva que deu, se não me engano, foi a de semana passada, né? Aquela que pegou todo mundo de surpresa. Semana atrasada, aliás, tem mais de 15 dias. E que semana passada teve aquela chuva lá na zona rural, principalmente na região do Catunda, Machinaré, que deu 120 milímetros. E aí, por que eu estou falando isso, vereadores Bastião e vereador Matos? Porque várias ruas do nosso bairro, né, o Manuel Salustino, do José Dantas, do Silvio Bezerra, ou seja, aqueles bairros que têm um grande número de ruas que não são pavimentadas. Rapaz, está impossível de trafegar nelas. E aí o que é que a gente vê? Todo santo dia, quando a gente vai fazer nossas visitas, quando nós vamos aqui nos deslocar pelos bairros aqui, ruas aqui do nosso município, onde a gente chega, a reclamação da população é uma só. Rapaz, olha aqui a condição aqui da rua aqui. Aquele residencial que fica aqui ao lado do nosso bairro, ali a gente pode chamar de NEM, porque nem é JK e nem é Manuel Salustino, que até hoje a gente não sabe a quem pertence. Não é? Ali que a gente chama o residencial de Belota, ali que fica ao lado da antiga Casa de Carne. Meu amigo, tem umas ruas ali que eu, sinceramente, se eu morasse em uma rua daquela dali, eu já teria entrado na justiça, está entendendo, para ter um ressarcimento. Na casa do nosso amigo Bruno morou, Bruno de Maria, ali da nossa prefeita Intino Galvão, a esposa dele faz isso, a esposa dele faz bolos, salgados. Eu sou cliente lá, eu e minha esposa, nós somos clientes antigos ali, porque ela é muito boa. Se inclusive alguém precisar aí do número de telefone, a gente está fazendo aí a merchandising da esposa de Bruno, né, dos produtos que ela vende. E aí o que acontece? Rapaz, eu tive que ir buscar, e a minha moto, meu amigo, ela entra até, agora fazer que não, até em cima de um capim. Rapaz, eu deixei a moto na entrada da rua, porque eu não tive condições de chegar lá até a casa de Bruno. E é só Rubem Teles? Não, rapaz. Todas as ruas. E aí, vereador Bastião, todos os vereadores, vereador Kleber, não justifica dizer que vamos esperar o inverno passar, porque, infelizmente, nós não tivemos as chuvas esperadas. Então, eu não vejo motivo para que não seja feito um serviço nessas ruas urgentemente. Por exemplo, eu estou trazendo aqui para vocês a Naide Galvão, no Parque Dourado. Rapaz, está de brincadeira. A Francisca Altacílio também no Parque Dourado. Minha Nossa Senhora. A doutor Joel, lá no Radi Pereira. Rapaz, é melhor a gente nem ir, ou então vá a pé. A Beatriz de Melo Lula, lá no Radi Pereira também. Você tem que ter muita coragem para chegar lá. Mas isso a gente não mora lá. Mas as pessoas que residem naquelas ruas. Vereador Bastião, tem coisa pior do que o cidadão não conseguir levar o seu carro até a sua casa porque não tem condições de entrar na rua? Eu vi a rua lá, rapaz, o cano de água e o cano de esgoto, eles estão expostos. Estão expostos. E aí a residência aqui do cidadão aqui, a garagem dele fica de frente para os cantos. Se ele for colocar o carro dentro de casa, ele vai arrebentar o cano de água e o cano de esgoto.
Se ele colocar e no outro dia for tirar o carro, ele vai voltar a arrebentar. Então ele tomou a decisão de não poder colocar, não guardar o seu próprio carro na sua residência. E aí eu pergunto, isso é correto? Será que não dá para se fazer um mutirão e resolver o problema dessas ruas? Ou a gente vai esperar o final do ano? Então, peço encarecidamente ao secretário de Infraestrutura que veja essa situação e resolva o problema dessas ruas, que eu estou trazendo aqui algumas aqui, que eu considero aqui graves, mas existem outras mais. Outras que já foram citadas aqui por todos os vereadores ao longo dessas últimas sessões aí, e outras mais que a gente pode trazer aqui e que vai dar um número enorme. Infelizmente, nós não temos uma cidade em que nós temos ela aí com 80% das ruas pavimentadas. Isso é um fato. Várias e várias ruas surgiram, né? Bairros surgiram em Quarnó, vereador Iranilson. Como, por exemplo, o Radi Pereira, um residencial que eu acho interessante, a Caixa, aí diz que a Caixa é rígida e tal, aí lá na determinação do Minha Casa Minha Vida só poderia ser liberado o recurso se tivesse pavimentação e saneamento básico. Aí construíram um bairro inteiro sem nada disso. Então tem um bairro inteiro para ser pavimentado. O José Dantas é outra realidade. O Alto de Santa Rita, outra realidade. E ela se soma aos que já vêm, né, ao longo dos anos. No nosso bairro Manuel Salustino, a parte que o vereador Madison mora, ela não é pavimentada. A rua que eu moro, ela não é pavimentada. E por aí vai. Certo? Então a gente precisa, uma rua que o vereador, eu agradeço muito a ele, o vereador Charles somou aí nessa luta, a Dona Sinigrinha, que para mim é uma rua histórica de Quarnós, porque é nela onde nós temos aí a lavanderia pública municipal, apesar de que derrubaram agora, né? Mas aí nós temos aí que poderia ser, inclusive, um local, um ponto cultural do nosso município, histórico, mas infelizmente não foi assim. Então a Dona Sinigrinha, eu fico aqui imaginando aqui a luta daqueles moradores no final da rua Dona Sinigrinha, o vereador Bastião conhece ali também, seu Luiz, que é uma pessoa cometida de câncer. Então imagina a luta daquelas pessoas para retirarem seu Luiz de dentro da sua casa e colocar dentro de um carro, não é? Às vezes até para fazer o tratamento em Natal, porque o carro, seja ele qual for, ele não vai até a residência dele. Por quê? Porque não há condições de trafegar naquela rua. Então a gente pede que seja feito isso aí, né, que seja montado aí, feito um... Eu não vou lembrar aqui de um professor amigo meu, não vou citar o nome para não comprometê-lo, mas muitas coisas não requer planejamento, não. Requer ação. E aí a gente sabe quais são as ruas, é verificar quais são as ruas e montar aqui uma equipe aqui e começar essa operação o mais rápido possível. Também, a gente solicita aqui, vereador Bastião, a nossa creche aqui na Escola Francisco Rosa, rapaz, o mato, a sujeira, o lixo, está imoral lá. Então a gente reivindica aí a Secretaria de Infraestrutura que seja feito aí esse serviço, né, porque ali eu estou até pedindo a roçagem. Porque quando a gente pede a limpeza, geralmente vai aquela maquinazinha, não é? A roçadeirazinha, ela corta o mato aqui, mas não vai impedir dele crescer, não. Ele volta a crescer. Quando, na verdade, o correto, o ideal seria o quê? Arrancar o mato. Então, já que está sendo feito esse tipo de serviço, infelizmente para mim é enxugar gelo, então a gente pede que seja feito o serviço de roçagem e de limpeza, tanto no entorno quanto no interior da creche. Não é? Aqui, uma creche importante aqui do nosso bairro, Gilberto Pinheiro. Nós solicitamos também, todos os vereadores devem se perguntar quando passam por ali, no prolongamento da Avenida Brasil, porque ela tem a avenida, ela começa larga aqui, aqui na Getúlio Vargas, né? E aí ela vai até a Abílio Chacon. E aí o que acontece? Quando a gente chega lá no final, nós temos aquele quebra-mola, e aquele quebra-mola está quebrado faz muito tempo, né, vereador Bastiano? E aí o que é que a gente pede? Que seja feita a recuperação daquele quebra-mola.
De vez em quando eu passo por ali, eu vejo ali uma situação bem interessante. Metade do quebra-mola está quebrado, então o pessoal resolve todo mundo passar. Quem vai na mão e quem vai na contramão. Resolve passar pelo lado que está quebrado, que é para não ter, não ter assim, o trabalho, né, de ter que passar sobre aquele redutor de velocidade. E aí o que é que a gente pede? Que seja feito aí o serviço de recuperação daquele quebra-mola o mais urgente possível ali, localizado junto ali à Madeireira Nascimento. Eu quero aqui aproveitar as palavras do vereador Bastião também, e desejar aqui, já que foi ontem, a gente não teve sessão ontem, que é domingo, logicamente, mas desejar a todas as famílias, em nome da nossa família, o clã do Xavier, um feliz dia das famílias para todos. Aqui família, na educação que nós tivemos e na base que nós acreditamos, ela é o que há de mais importante na vida de um ser humano. Certo? Sem uma família, eu fico imaginando, vereador Daniel, eu perdi a minha mãe, dona Lindalva, já vão fazer 8 anos, e parece-me que foi ontem, ou parece que foi agora. E a falta que ela faz mostra a importância do que é família. E mesmo sem ela, apenas com o clã, apenas com o patriarca do clã, o velho Xavier, no alto de seus 80 anos de idade, a família Xavier ela permanece unida, viva e principalmente cheia de energia como deve ser. Então, todos, um feliz dia. Como diz meu pai, vereador Bastião, família é o orgulho do nordestino, orgulho de ser nordestino e orgulho de ter uma família, principalmente como a nossa. E em nome de todos os garis, agradecer a eles esse trabalho que muita gente menospreza ou acha que não é tão digno, mas que é um trabalho de essencial importância para toda e qualquer civilização, inclusive a nossa. Porque um país como o nosso, que produz lixo em grande quantidade e não há uma destinação adequada para o lixo, se não fosse o trabalho dessas pessoas, dos nossos garis, então viver num país como o Brasil seria muito pior ainda. A gente vê aí um estudo aí, vereador João Gustavo, de toda a quantidade de plástico produzida no Brasil, e olha que o Brasil é um dos maiores produtores de plástico do mundo, né, em lixo, o Brasil apenas faz o recolhimento e a reciclagem de apenas menos de 1% de todo o plástico produzido nesse país. Então, quando nós visitamos a zona rural, a gente lembra muito da cidade, mas a minha preocupação, vereador João Gustavo, sempre foi a zona rural, porque quando a gente vai à zona rural, em qualquer local, até no caminho quando a gente vai passando, né, no carro, o que a gente mais vê são restos de sacos plásticos, de garrafas PET, jogadas em qualquer lugar. Então, se o plástico, que é um lixo recente, nós já encontramos ele em grande quantidade na nossa superfície, o que será então deste planeta daqui a 30 anos? O que será então deste país daqui a 30 anos? É brincadeira o que acontece. Então, para os garis, meu muito obrigado. Deus os abençoe e ilumine nessa jornada pesada que vocês têm todos os santos dias. E para finalizar, nobres pares, eu estive conversando com o vereador Daniel e algumas pessoas também me procuraram na rua a respeito de que estaria aqui nesta casa as contas do ex-prefeito José Lins, aí do ano de 2005, vereador Sebastião. Eu achei interessante, né, o porquê dessas contas terem chegado agora, e conversando aqui com o vereador Daniel, ele me relatou aqui que essas contas chegaram aqui já há um certo tempo e que não tinham sido colocadas para aprovação. Eu confesso, acredito que o vereador Bastião também, que está aqui, a vereadora Leilza, acredito que o vereador Edmilson também, a gente não teve nenhuma informação no nosso primeiro mandato, a gente nunca teve nenhuma informação da chegada dessas prestações de conta aí, quer sejam
do ex-prefeito Zé Lins, quer sejam do ex-prefeito Geraldo Gomes, até mesmo porque a gente sempre colocou aqui, vereador Daniel, para que toda e qualquer prestação de conta que chegasse, independente de qual prefeito fosse, ela chegasse e a gente colocasse para apreciação o mais rápido possível, certo? E aí me chama a atenção também, porque uma das vezes que eu estive em Natal, nós sou informado que as contas de 2017 do gestor atual também já tinham sido apreciadas pelo Tribunal de Contas. Então, assim, para não dar uma conotação política, para que não venham a dizer que esta casa aqui está querendo aqui, como é que eu posso dizer, como eu escutei, fazer manobras de prejudicar um ou outro, ou colocar alguém que vai ser candidato em detrimento de outro, então eu estou pedindo aqui à mesa diretora uma coisa muito simples, que ela faça o requerimento ao Tribunal de Contas e que sejam enviados para esta casa, para a nossa apreciação também, para que a gente coloque todos na mesma prateleira, no mesmo patamar, vereador Iranilson, para que essa casa não seja acusada de nada. Estão me entendendo? Então eu peço aqui que seja, eu estou solicitando aqui a esta casa que faça o requerimento ao Tribunal de Contas, para que também chegue a esta casa aqui para apreciação, todas ao mesmo tempo, para que essa casa ela mantenha a lisura e principalmente a sua imparcialidade. Porque várias pessoas me procuraram, ligaram para mim, mandaram mensagem, vocês vão aprovar em conta de fulano, de Beltrano, e de não sei quem não está aqui. Só fazer o seguinte, minha opinião, respeito a de todos os demais pares e de todo e qualquer cidadão. Então a minha opinião é o seguinte, já que nós vamos julgar de alguém, até mesmo porque o meu entendimento é que esse julgamento é um julgamento, assim como diz os juristas e o próprio tribunal, ela é uma decisão política. Ela é uma decisão política, não é assim, vereador João Gustavo? Nós temos aí ela deveria ser polício-administrativa, mas ela acaba se transformando sempre numa decisão política. E aí eu não quero ser acusado de nada, principalmente de manobra, como esta casa também não vai ser acusada, ao trazer para cá as contas dos três e a gente colocar aqui para apreciação normalmente. Há um fato que me chama a atenção, porque no meu entendimento, o ex-prefeito Zé Lins teve um problema, ele foi julgado, ele foi condenado, ele já pagou e ele está livre aí para, como é que eu posso dizer, como ele esteve livre aí na última campanha para ser candidato, então para mim ele vai continuar do mesmo jeito. Então, são com essas palavras, com esse pedido aqui, vereador e presidente Edmilson, que eu encerro aqui por hoje, solicitando à mesa diretora que faça esse pedido ao Tribunal de Contas para que envie para a apreciação desta casa também as contas de 2017, né, se é que elas realmente foram aprovadas, mas segundo informações extraoficiais, elas já foram apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e aí assim a gente colocaria todos três no mesmo patamar, na mesma prateleira, e aí essa casa ficaria isenta de todo e qualquer problema. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcos Xavier.